Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário do dia, que o seu dia seja uma bênção. Meus amigos, eu me chamo Rafael Bittencourt e quero convidar você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. São várias perguntas que me foram feitas sobre o assunto Israel, terceiro conflito global, posição do Brasil, declarações de presidentes importantes, declaração do chefe-geral da ONU, declaração de Israel acerca da declaração do chefe-geral da ONU, o que Israel vai fazer agora, o que está acontecendo ali, o que há de bíblico, o que há de profético. Então, temos algumas coisas importantes para conversar. Eu não vou me alongar muito na introdução. Vamos lá. No dia de ontem, dia 1º de outubro de 2024, Israel foi atacado pelo Irã, né? Então, um Estado atacando outro Estado. Aqui não é o Estado de Israel atacando uma milícia extremista que, segundo a inteligência do mesmo, estava planejando um novo ataque aos seus cidadãos na fronteira norte, que no caso é o Hezbollah. Segundo a inteligência do Mossad, havia um plano do Hezbollah de atingir Israel, como foi no 7 de outubro do ano passado. E Israel preventivamente foi lá e deu baixa a principal cadeia de comando do Hezbollah. O Hezbollah atua no Líbano já há muitos anos, mais de 30 anos, mas há 18 anos o legado do Nasrallah se perpetuou quando ele promoveu uma grande ação extrema a judeus. E isso estava entalado na garganta e já de 15 anos, depois de 18 anos, antes do evento recente que eliminou o chefe do Hezbollah, 15 anos Israel ficou planejando isso, incluiu a destruição dos pagers, plantar os pagers. Israel criou empresas fantasmas, né, do BIP, dos pagers, dos rádios comunicadores, numa ação coordenada para desbaratinar a capacidade comunicativa do grupo se reorganizar, suas frentes, etc., e eliminou alguns e provocou danos a outros extremistas do Hezbollah. E a segunda ação, disse eu naquele momento, 2 semanas atrás, a segunda ação seria o bombardeio aéreo, e aconteceu. Depois seria incursão terrestre, está acontecendo agora. Israel está com as suas botas no terreno libanês, né? O Benjamin Netanyahu deu uma declaração, é claro que isso é em tom provocativo, né, como sempre se faz numa guerra, dizendo ao povo do Líbano que eles serão livres do Hezbollah, e de fato podem se tornar livres dessa milícia extremista que acabou com o país, acabou com toda a beleza que era o Líbano, né? Desde aquele eventos extremos na embaixada do Líbano e por aí vai. Então o que acontece é que Israel iniciou agora a segunda fase, que é uma incursão terrestre. Israel vai criar um buffer zone, uma zona tampão para proteger a sua fronteira, a fim de evitar mais incursões dos extremistas do Hezbollah. Não vai acabar com o Hezbollah, porque isso aí, meu irmão, é igual pardal, tem tudo quanto é lugar. Você derruba um por uma questão religiosa, moral, histórica, para eles humanitária, vão se levantar outros extremistas, e por uma questão financeira, monetária, porque são financiados. Os extremistas recebem financiamento até internacional, se tornam mártires. Então tem uma questão histórica, tem uma questão religiosa, por acreditar em algo maior ao entregar a sua vida por uma causa, tem uma questão cultural, né? Eles são ensinados desde crianças. Lá no Abaplay nós temos 3 documentários, literalmente, documentários sobre a história da região. Além dos documentários originais, nós temos 3 documentários falando sobre a questão ali da Judéia, Palestina, Líbano. Nós temos curso de geopolítica falando sobre a reconfiguração de todo o Oriente Médio depois da queda do Império Turco Otomano. Vale a pena você assistir essas aulas. Bom, então, toda aquela região ali convive com isso. Acabar com o Hezbollah é impossível. Vão surgir outros. Tanto que já tem uma nova liderança, se não me engano, é um dos filhos do Nasrallah, ou uma pessoa próxima. Agora a cabeça fugiu um pouco exatamente quem é o novo líder do Hezbollah. Mas no dia de ontem, vocês viram que o Irã, ele precisou dar essa resposta de moral para aqueles grupos que são financiados pelo mesmo. O Irã precisou levantar o moral de sua tropa extremista, porque tanto o grupo que atua na parte sul, né, em Gaza, o Ha.Mas, quanto o Hezbollah, são grupos criados, mantidos, cuja inteligência, o equipamento, o financiamento vem do Irã. Não vem de outro lugar a não ser do Irã.
correto? A Palestina goza com, né, os extremistas que agem na Palestina, Cisjordânia, principalmente eles contam com financiamento internacional, né, com esse fundo que deveria ser destinado para causas humanitárias, mas são destinados para financiar essa indústria do T.Rohr. Então, aqui Israel iniciou essa outra fase. No dia de ontem, o Irã teve que responder, porque eliminou o cabeça do Hezbollah, eliminou o cabeça do Hamas, eliminou o alto comando do Hezbollah, destruiu o arsenal do Hezbollah em grande soma, em grande número. O Hezbollah ainda tem um arsenal muito grande, porque são 30 anos, basicamente, sendo mantido pelo Irã, mais especificamente 18 anos com grande investimento iraniano ali. Correto? Com inteligência, com equipamento e tudo mais. Só que Israel não quer passar novamente pelo que passou no 7 de outubro e iniciou essa campanha. Então foi um ataque israelense a um grupo extremista que atua em um país. Ontem foi diferente. Foi um ataque de um estado contra outro estado, de um país contra outro país. Isso é uma declaração de guerra. Agora, a questão que vem à cabeça de vocês é como será a resposta de Israel. E a resposta que Israel vai dar pode levar o mundo para um terceiro conflito mundial. Não sou eu que estou falando isso sozinho. O presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump e atual candidato a voltar à Casa Branca, fez uma declaração. E eu queria mostrar aqui para vocês a declaração do presidente Trump. Peraí, tá, pessoal? Diz assim, o Israel Today registrou a declaração do presidente Trump. Ele não iria perder a oportunidade de fazer a campanha, de cutucar a atual administração norte-americana do Joe Biden. E é óbvio que depois que o Joe Biden sentou naquela cadeira em Washington, o mundo virou uma grande bagunça do ponto de vista da geopolítica. Diz assim, ó. Donald Trump disse ao Conselho Israelense Americano ontem à noite que o Irã só conseguiu atacar Israel como o fez porque o governo Biden o revitalizou com injeções de dinheiro. Lembre-se que Donald Trump falou a mesma coisa acerca de Putin quando ele invadiu a Ucrânia, e é uma verdade. E em 2018 ou 2019, enquanto ainda era presidente, ele falou na ONU, na sede da ONU, avisando ao governo da Alemanha que eles estavam financiando a Rússia, e a Rússia teria dinheiro suficiente para invadir a Ucrânia, e eles zombaram do Trump, e aconteceu. Se eu não me engano, foi em 21. Aqui o Trump está falando, olha, o regime teocrático iraniano, os persas só conseguiram fazer isso com Israel, estão fazendo o que estão fazendo porque vocês deram dinheiro. Os Estados Unidos iniciaram uma campanha propositalmente negligente. Desculpe, essas coisas as palavras juntas são antagônicas, né? Mas são reais. Porque o Irã se aproximou da China, a China gastou bilhões e bilhões de dólares comprando a petroquímica iraniana, jogando dinheiro no regime de Teherã, né? E não fez nada. Os Estados Unidos não fizeram nada, deixaram isso acontecer. Do mesmo modo, os Estados Unidos negociaram com o Irã, negociaram na surdina com o Irã por causa da guerra na Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia, precisando de petróleo e tudo mais. Aliviando sanções, estabelecendo negociação, esse governo de esquerda norte-americano que vive da guerra. Então, alimenta o inimigo e depois vai lá e bombardeia o inimigo. É mais ou menos isso. Então, eles têm dinheiro para financiar essas guerras de procuração, como, por exemplo, o Hezbollah faz, o Hamas faz, graças aos recursos que entram ali. Se asfixiar a economia do país, ele não vai ter recurso, ele entra em economia de guerra, ele prioriza as coisas essenciais. E já há muito tempo que o Irã está se preparando, inclusive produzindo uma arma nuclear. Dizem que estão há meses, que estão há semanas, e por aí vai, de qualificar o urânio para ter realmente, né, com as suas centrífugas, qualificar o urânio e ter a capacidade de possuir uma arma de destruição em massa, o que ele certamente utilizaria contra Israel. E o Donald Trump diz mais o seguinte, ó, aspas, o mundo está pegando fogo e saindo do controle. Não temos liderança, ninguém comandando o país. Ele acrescentou que quando era presidente, o Irã era mantido sob controle e carente de recursos para fazer a guerra. E ele acrescenta, e acontecerá novamente se ele vencer em novembro. Donald Trump fala que se ele vencer em novembro, vai utilizar a tática clara de asfixiar aquela economia, aquele país, e depois trazê-lo para algum tipo de acordo blindando as pessoas que estariam vulneráveis a essa possível ação extrema do Irã. Vamos lá, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Essa declaração aqui, eu queria que vocês compartilhassem para todo mundo. Esta declaração aqui do presidente turco, ele que está deixando a presidência,
né? Não sei quem vai assumir, não estou muito por dentro da corrida presidencial turca. Há quem diga que seria o seu filho Bilal Erdogan, não sei. Mas preste atenção na declaração do Erdogan, que é o grande inimigo histórico de Israel. Lembra da igreja de Pérgamo? A carta da igreja de Pérgamo, que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, onde estava o trono de Satanás e por aí vai? Bom, lugar historicamente das 7 igrejas, Turquia. É onde a gente tem que prestar atenção para entender a escatologia, temos que olhar sim para a Turquia. É um agente muito importante em termos proféticos. Olha o que o Erdogan disse, ele que já falou várias vezes nessa jornada de atribuição messiânica, quer dizer, ele seria um líder, uma espécie de um novo califa, líder do mundo islâmico, né, com o novo califado turco-otomano, junto com nações islâmicas, para marchar para Jerusalém, né? A operação inundação de Aqsa, né, lá do 7 de outubro, o Erdogan veio a público falando que foi algo maravilhoso, assim como a espada de ferro e por aí vai. Erdogan disse o seguinte, presta atenção nisso aqui, antes de eu ler a declaração do Erdogan, que eu queria que você compartilhasse, eu te digo que hoje, às 19 horas, nós temos aula ao vivo com o Rafael Mendonça, do canal Fim dos Tempos, professor Rafael Mendonça. Nós vamos tratar de um assunto muito importante, você está me vendo falar aqui alguns pitacos de escatologia, e hoje à noite nós vamos falar mais sobre profecia bíblica, escatologia, e principalmente sinais na natureza, e vamos tocar no assunto inversão dos polos geomagnéticos, tá? Inversão do geomagnetismo, inversão dos polos, eu convido você a assistir, porque vamos tocar nos dois assuntos, a questão clima global, e a questão profética, como as coisas podem estar entrelaçadas e como isso são sinais. O link eu vou deixar aqui embaixo para vocês dessa live, a live já está programada, é só você ir lá e deixar o joia para ser lembrado assim que começar. A live será às 19 horas com o Rafael Mendonça, vai ser de 19 até às 20 horas, precisamente 1 hora de live, tá? E eu acho que essa live eu vou precisar colocar ela somente no AbaPlay. Se você é nosso assinante, fique tranquilo, será transmitido também dentro do AbaPlay para os nossos assinantes e de lá não sai a transmissão. Tá? Mas vamos à declaração do Erdogan. O link do AbaPlay está aqui embaixo. Erdogan alerta que Israel pode atacar a Turquia depois de Palestina e Gaza. Presta atenção nisso aqui. O Erdogan, então, conclamou toda a sua base, né, dos mais extremistas aos moderados, trazendo o sentimento do povo turco contra o povo israelense. Ele disse assim, ó, motivado pela ilusão de terra prometida, depois da Palestina e do Líbano, o governo israelense mirará nossa terra natal, Turquia. Ocupação, terror e agressão estão bem ao nosso lado. Não estamos diante de um Estado vinculado à lei, se referindo a Israel, mas de uma horda de assassinos que prospera com sangue.g e se alimenta da ocupação, enfatizou o presidente Erdogan. Erdogan condena as ações de Israel, acusando de anos de genocídio em Gaza e recentes ataques terroristas no Líbano. E diz que o governo israelense está levando o país, os países da região ao conflito. Foi a declaração pesadíssima de Erdogan. Rafael, mas e a declaração do Brasil? Fale para mim, como que é o Brasil nessa história? Eu vou te falar o que é o Brasil nessa história. A relação comercial entre Brasil e Israel não é significativamente assim, não pesa tanto na nossa balança comercial, né? As casas dos milhões de dólares, mas tem representação. E caiu em 2023, tudo por causa também das declarações do governo brasileiro mais alinhado à esquerda, essa causa altruísta maravilhosa que relativiza as ações do Hamas, as ações do Hezbollah, mas condena veementemente qualquer tipo de ação cirúrgica ou não do governo de Israel. O presidente brasileiro está ainda mais expandindo esse abismo entre o Brasil e o Ocidente, o Brasil os que defendem Israel, o Brasil os que defendem a liberdade de expressão. E o Brasil está sentado no colo dos tiranos e ditadores do mundo, né? O Brasil escolheu este caminho, dado o capricho ideológico histórico da esquerda latino-americana, dos socialistas do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo, né? O Inácio é o cabeça. Estou terminando, eu vou falar as últimas coisas para vocês. Declaração do presidente brasileiro, eu compartilho então a tela para colocar um vídeo da Bia Kicis. Eu estou aqui no meu canal, no meu perfil do Instagram, e eu vou dar o play para vocês agora no vídeo que eu curti, ó. Olha, veja, eu acho que é importante, nós vamos fazer isso em tudo que lugar que for preciso. Agora, o que eu lamento profundamente, é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável
que o Conselho da ONU não tem autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar, ao invés de só saber matar. Obrigado, presidente. Mais uma vez, ele joga a culpa a Israel, assim como fez no 7 de outubro, naquela invasão. Ainda tem, acho que 200 pessoas nas mãos ainda dos extremistas. Provavelmente não estão, muitas destas não estão mais vivas. E novamente ele relativiza. Isso é muito ruim. Isso coloca o Brasil no colo dos ditadores. Isso coloca o Brasil no ranking daqueles países extremistas que querem ver Israel varrido do mapa. Isso é muito ruim. Onde está o pessoal da lacração que pinta o bumbum de vermelho e canta sobre a Amazônia, canta sobre o amor, canta sobre o respeito, faz musiquinha, né? O pessoal gruda a mão na parede, gruda a mão no asfalto. Essa galera aí da alma colorida, eles não vão falar nada das declarações do presidente brasileiro. Não vão falar? Ontem, deliberadamente, o Irã atacou prédios de civis. Assim, ó, foram... Gente, o The Jerusalem Post disse a priori que foram 500 mísseis. Mas a informação que se tem, essa informação eu acredito que não será tão precisa assim, nunca vai ser, então é uma questão de sigilo, a questão de dar vitórias ao inimigo, etc. O Irã, segundo dados oficiais, disparou 180 mísseis. Mísseis atmosféricos de longo alcance, esses mísseis foram destruídos por 3 sistemas de defesa de Israel. Primeiro, é o Arrow, que é o atmosférico, é o sistema de defesa, o escudo de Davi, que é para médio alcance, e o Iron Dome, que é para curto alcance. Certo? Quando está entrando no território, o Iron Dome vai e destrói. Ele atua, né? Cada míssil do Iron Dome custa cerca de 50 a 100 mil dólares. Você vê o custo dessa guerra. Israel também interceptou míssil atmosférico iraniano, poderosíssimo, uma quantidade enorme de TNT, que ia explodir tudo em sua volta, né? E também mísseis de médio porte. Então, os 3 sistemas de Israel funcionaram ontem, junto com uma coalizão britânica, e também uma coalizão britânica e norte-americana defendendo Israel. Assim como lá em abril foi uma coalizão árabe, né, assim como o Reino Unido, a França e os Estados Unidos ajudaram Israel quando o Irã enviou quase 400 drones, além de centenas de mísseis contra o Estado de Israel. Então o Irã disparou à torta direita, poderia cair em escola, hospital, não estava nem aí, e o presidente brasileiro não ia falar nada, assim como o pessoal da esquerda latino-americana, porque são hipócritas, na verdade são canalhas. Então a declaração do presidente brasileiro coloca a gente nessa situação, e se houver uma terceira guerra mundial, cujo eixo se desenvolva ali a partir do Oriente Médio, nós sabemos qual será a declaração do Brasil e o posicionamento do Brasil. Dificilmente entraremos diretamente numa guerra, isso não vai acontecer, né? Tá até pelo histórico do Brasil, com exceção da Segunda Guerra. Dificilmente, mas as declarações do Brasil colocam o nosso país no eixo ditatorial, no eixo anti-Israel, no eixo antidemocrático do mundo. Coloca o Brasil junto com Rússia, com China, com Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, coloca o Brasil junto com o Irã, coloca a nossa nação junto com esses países, que basicamente hoje compõem o BRICS, com exceção de Arábia Saudita, que não vai entrar nessas declarações contra os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, em uma eventual guerra. Então o Brasil sofreria como sofre agora, elevação do petróleo, maior dependência internacional, maior requisição de fundos de financiamento, sobe o petróleo, sobe o ouro, sobe o dólar, dificulta relações comerciais, e isso pode colocar o nosso país no agravamento de uma crise econômica e diplomática, que se resulta na crise econômica, e quem sofre? Os mais pobres, que essa gente que vomita valor de proteção mais pobres, acaba prejudicando. Então, tá bonito no discurso, mas na prática eles fazem tudo para prejudicar quem não tem acesso, quem precisa que a economia funcione, porque os mais pobres acabam sendo beneficiados quando o Brasil tem mais relações diplomáticas, quando o Brasil prima pela liberdade de expressão, pelo diálogo. O Brasil se tornou, não é nenhum anão, o Brasil se tornou um fantasma diplomático pelas declarações do atual governo, que são completamente atabalhoados. De Maduro, a guerra entre Israel e Irã. Agora, olha outra coisa, eu vou encerrar com isso aqui, e minha última opinião é como Israel vai atacar o Irã. Então, vamos lá nesse aulão aqui com vocês. Israel declarou, matéria do Metrópolis, eu não vou colocar na tela, matéria do Metrópolis. Israel declara que Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, que fez declarações históricas condenando Israel, prejudicando Israel, inclusive questionando o direito de Israel existir, tá?
secretário-geral da ONU foi declarado persona non grata. Israel proibiu o secretário-geral da ONU de entrar em seu país e disse que ele será lembrado como uma mancha na história da ONU. Lembrando que Israel só existe enquanto nação devido ao último voto de um brasileiro que articulou a criação do Estado de Israel e sua aprovação formal na ONU, tá? Oswaldo Aranha. E agora Israel, que vê ali um socialista como chefe geral da ONU, Antônio Guterres, né? Ele que é muito próximo ao chefe do Fórum Econômico Mundial, que já vai pendurar as chuteiras, né? Que é o Klaus Schwab. O Antônio Guterres agora não pode mais entrar em Israel. Persona non grata. Este é o rol que o nosso país está se incluindo também, né? O presidente brasileiro como persona non grata. Aqui, o chefe geral da ONU não pode entrar mais em Israel. Até porque as instalações da ONU, que deveriam ser de socorro humanitário, as instalações da ONU, historicamente, seja no Líbano, seja em Gaza, na Palestina, são utilizados pelos extremistas para guardar seus equipamentos, suas munições e utilizar o prédio como um quartel, os prédios, né, como um quartel-general. Está aqui, secretário-geral da ONU não pode mais entrar em Israel. Isso é uma declaração de que Israel pode agir independente do que a ONU disser a partir de agora. Israel não vai parar mais. Agora, Rafael, como que Israel vai atacar? E eu encerro esse vídeo e você vai assistindo aos poucos aí no decorrer do dia. Israel, acredito eu, que vai escolher um outro tipo de resposta. Israel disse que, através do seu ministro de defesa, através do primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, Israel disse o seguinte através dessas figuras, né? Israel tem o direito de atacar quando, onde quiser. Israel vai atacar em qualquer lugar. Então, eu acredito que Israel vai fazer o seguinte: Israel vai dar um ataque semelhante ao que ele fez depois lá de abril, né, deste ano, quando Israel viu aquela massa de drones iranianos e mísseis iranianos, né? Então, Israel foi lá, em base iraniana, com seus caças, bum, 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 e deu uma resposta. Agora, o que vai acontecer? Acredito eu, declaração, olha só, declaração que está no Times of Israel, dizendo assim, presta atenção que eu vou falar para vocês agora. Israel deu a seguinte declaração: nós estamos considerando atacar as plataformas de petróleo, instalações nucleares do Irã. Israel está planejando atacar as instalações nucleares do Irã. Talvez essa foi a oportunidade para acabar com as instalações subterrâneas iranianas. Isso deveria ser feito, então, com um bombardeio muito pesado, que estão a muitos e muitos e muitos metros debaixo do chão. São fábricas, são usinas ali em abrigos antibomba, né? Então, Israel está dizendo que vai atacar em qualquer lugar, inclusive pode atacar as fábricas, as instalações nucleares do Irã. Então, eu acredito que Israel vai fazer esses ataques táticos para tentar obliterar a economia iraniana, o que vai prejudicar a China, o que vai prejudicar inclusive a Rússia, mas especificamente a China. Então pode arrastar sim os outros países para essa questão. Só que eu acho que novamente Israel vai calcular à mão, tá? Lembrando que os Estados Unidos estão em eleição e o grande agente internacional que protege Israel, financia inclusive os custos de defesa de Israel, a tecnologia israelense, né, são os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, como atuaram ontem, a França. De igual modo, vocês vão ver esse ataque coordenado inteligente de Israel, com os caças, sistemas de defesa, vai bombardear usinas, vai bombardear as fábricas iranianas, fábricas de todo tipo, para tentar provocar um dano significativo à economia iraniana e ser lembrado. Assim como o Irã deu um recado, Israel sempre atua assim, o recado é rápido, né? É sempre rápido e muito forte. Talvez, neste momento, Israel vai calcular um pouco mais, usar toda a infiltração do seu serviço secreto, né, que é o Mossad, para provocar danos e depois vir com um ataque aéreo maior e outros mísseis mais poderosos que Israel possui, inclusive. Então, eu acredito que haverá um cálculo para provocar um dano um pouco, espaçando aí algumas semanas, para provocar esse dano ao Irã, né, e ter essa resposta. Israel vai responder. Lembrando a vocês, do dia 2 para o dia 3, que no caso é hoje, é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. É uma data muito profética, uma data muito simbólica, né? E nós estamos num tempo muito escatológico no mundo, né? Seja furacão nos Estados Unidos, sejam sinais no céu, luas de tudo quanto é tipo, né?
eclipses de tudo quanto é tipo, além de o sistema do mundo, o sistema político do mundo está sendo chacoalhado, né, apostasia avançando. Então eu recomendo vocês a continuar buscando o Senhor com toda a força, amando o Senhor e vivendo a melhor forma possível que vocês podem viver, inclusive sendo sal e sendo luz. Eu paro por aqui, espero que essa aula, que essas instruções tenham sido maravilhosas para vocês. Um abraço, pessoal, que Deus abençoe até hoje, às 19 horas. Lembrando, os links estão aqui embaixo, inclusive do Abaplay. Assista aos vídeos, aulas, documentários, cursos, filmes, tudo liberado, 100% liberado para vocês. Baixe os nossos aplicativos, iOS e Android também na TV. Um abraço, tchau, tchau.